Olá, seja muito bem-vindo! Boa noite! Esse aqui é meu canal. Eu sou Cláudia Cardillo, sou mentora de carreira, de escrita literária, de liderança e negócios. E eu tô aqui porque recentemente eu lancei o livro Trilogia da Frequência da Gratidão. E hoje nós vamos conversar na penúltima live dessa sequência da jornada com a doutora Thaisa Miessa. Ela escreveu a introdução do segundo livro da trilogia. É uma honra, é um prazer estar com ela aqui. Já vi que ela está com a gente, então eu vou colocá-la. Boa noite. Boa. Olá! Olá, querida. Tudo bem com você? Tudo ótimo e com você? Também tudo perfeito. Nós estamos com um probleminha de conexão, porque eu não tô te vendo. Não tá me vendo? Peraí, deixa eu Não, chegar aqui, mudar aqui. Peraí. Me escutando, você tá? tô sim, te vendo não. Peraí. Eu vou entrar de novo. Minha irmã tá aqui, mas ela tá me vendo. Nós duas ao vivo. Eu não tô vendo você, que estranho. Eu vou. Ela tá assistindo. Tá, Ela tá vendo, ela tá vendo nós duas juntas? nós duas juntas. Eu vou fechar e você me chama de novo. Tá bom, Tá, combinado. beijo. Beijo. Justo hoje que eu tô de internet nova aqui em casa, não pode ser, né? Eu dobrei a banda da fibra, então justo hoje a gente tem que funcionar, né? Então vamos lá, vamos ver se ela já entrou de novo. A doutora Thaisa, ela é um amor, ela é uma querida, ela é uma amiga. Ela já participou do meu livro anterior, O Bem Viva de Corpo e Alma, que foi lançado em 2020. E dessa vez eu convidei ela para participar nessa empreitada de vida que é a jornada da frequência da gratidão. São 3 livros tem uma jornada de 7 dias. E dentro dessa proposta, eu converso com o leitor de uma maneira que ele entenda qual é a comunicação que nós precisamos ter conosco mesmo para que a gente se valorize, para que a gente se aceite, para que a gente entenda como o acolhimento ele transforma a nossa vida de uma maneira que possa apontar caminhos para novas oportunidades na vida. Então, essa comunicação com essa emoção que é subjetiva, como a gratidão, ela permite que a gente transforme numa emoção muito grande, numa emoção de uma graça, de um reconhecimento que envolve tanto a gente quanto como as pessoas com quem a gente se relaciona. E essa conversa que a gente tem com a gente mesmo, eu proponho o diário, eu proponho exercícios, eu proponho reflexão, meditação, e aí você pode acompanhar comigo toda a sua evolução. Então, tem um objetivo, um começo, um meio e um fim, para que você chegue ao final da jornada, ao final dos 21 dias, com muito mais fortalecimento, com muito mais responsabilidade, despertando a sua consciência para que você. Estamos aguardando aqui a doutora Thaisa Miessa, para que você possa ter mais responsabilidade com você. Então, o que será que está acontecendo? Que ela não está conseguindo entrar de novo. Enquanto isso, eu
vou dando boa noite a todos aqueles que já entraram. Não saiam daí, não saiam, fiquem aí, porque o assunto de hoje tá aqui. E por que eu não estou conseguindo te ver, meu bem? Por que live é essa? Thaisa, eu não estou conseguindo te colocar de novo. Você pode pedir para entrar na live, por favor? Agora sim. Eu acho que agora foi. Hello! Hello, meu amor. Tudo bem com você? Tudo ótimo, agora foi, né? Agora sim. Tá todo mundo vendo a mim e a doutora Thaisa aqui com a gente? Tá, sister? Sim. Tá, tudo ok. Ai, que ótimo, fico muito feliz. É uma honra para mim ter você aqui dentro da minha casinha, desse espaço maravilhoso que eu estou trazendo cada noite. Essa é a segunda semana, cada noite eu estou trazendo um profissional diferente, uma história diferente. Já tivemos aí histórias de superação de vida, pessoas que passaram por situações desafiadoras e como a gratidão permitiu que essas pessoas levantassem da cama. Tivemos especialistas em reprogramação comportamental positiva e hoje eu trago você para cá para conversar com a gente, fisioterapeuta, microfisioterapeuta, especialista em terapia crânio sacral, e eu quero que você se apresente para quem está aqui, para que a gente possa conhecer melhor o teu trabalho. Boa noite, pessoal. Eu sou a Thaisa Miessa, eu sou fisioterapeuta. Eu atendo com microfisioterapia, terapia crânio-sacral e hipnose e barras de axis. Eu fui convidada pela queridíssima Cláudia a fazer uma introdução no livro dela, falando um pouquinho também sobre a gratidão, a importância e o poder bombástico da gratidão no nosso dia a dia. Isso é maravilhoso, né? O que é importante para as pessoas saberem é que várias pessoas já me perguntaram por que uma empresária, uma mentora de carreira escreveu sobre gratidão. Na verdade, eu também sou terapeuta integrativa e já tem mais de 20 anos. Sou mestre em Reiki. Como mestre em Reiki, eu tenho uma missão de vida, que é despertar no outro a melhor versão de si mesmo. Então, por esse motivo que eu me debrucei durante um ano, entendendo como é que é a nossa comunicação conosco mesmo, né? É importante a gente se acolher, é importante a gente entender como é que a gente está em cada processo da vida, para que a gente possa despertar uma melhor consciência e viver bem conosco e com os outros ao nosso redor. A partir daí a gente passa a se valorizar mais e valorizar a presença no outro na vida da gente, não é mesmo? Com certeza, isso é primordial. O autoconhecimento é o que faz toda a diferença. Você acredita que se o mundo vivesse a prática da gratidão diária, nós não estaríamos melhores hoje em dia? Com toda certeza, Cláudia. E a gente tinha até conversado também que a gente fala, a gratidão já é um assunto batido, mas é uma experiência tão transformadora que o porquê que a gente não tem que ficar sempre na mesma tecla. Porque várias pessoas falam, mas esse assunto já está batido, sempre falam de gratidão, está meio que na moda, né? Mas se é tão transformador, a gente tem a necessidade de passar isso para mostrar para vocês a mudança que pode fazer no nosso organismo, no funcionamento do nosso organismo físico, mental, emocional, em todos os aspectos da nossa vida. Isso é fantástico, é isso que nós vamos conversar mais e você vai poder explicar melhor para a gente, né? A doutora Thaisa, ela participa do segundo livro, ela faz uma introdução ao segundo livro e eu quero ler um trecho do que ela escreveu aqui, para que você possa entender melhor o que nós estamos falando juntas aqui. Chama-se Harmonizando a Alma. O que você sente quando você vê o seu material aqui, Thaisa? Uma
gratidão imensa que eu jogo para o universo. Ai, que maravilha! Então, eu vou ler um trecho do seu capítulo aqui, porque eu gostei muito da maneira como você traz a gratidão, né? Então, harmonizando a alma. Você sabia que praticar a gratidão pode fortalecer sua saúde? Na correria do dia, vivemos no automático, somos engolidos pela correria do trabalho, casa e família, e nem nos damos conta quando o nosso corpo dá sinais dessa somatização de sobrecarga diária, deixando o nosso corpo vulnerável a doenças. Esses fatores contribuem para surgirem as doenças psicossomáticas como depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, afetando diretamente o nosso bem-estar físico e emocional. A gratidão desempenha um papel muito importante na promoção da saúde mental e no combate a doenças. Então, Thais, explica para a gente como é que a prática diária da gratidão ela pode influenciar tanto a saúde mental, como proporcionar benefícios emocionais significativos para a nossa saúde. Então vamos lá, vou explicar um pouquinho para vocês. Tem vários estudos recentes, tá? Que comprovam que a gratidão ela fortalece o nosso bem-estar, tanto psicológico como emocional. E quais benefícios que traz isso no nosso corpo, no nosso organismo? Vai diminuir o nosso estresse, aumentar a nossa felicidade, aumentar a nossa autoestima, bombardear o nosso sistema imunológico, melhorar o nosso sono, melhorar as nossas relações, né, emocionais, relações com as pessoas, aumentar a nossa empatia e resiliência e também melhorar o nosso sono. E aí depois eu posso explicar um pouquinho de como que a gratidão vai ativar cada parte disso. Então eu falo que até a gratidão ela é uma experiência neurológica, não é só uma atitude. É uma experiência neurológica pelo que ela faz no nosso cérebro, pelo poder que ela faz no nosso cérebro que a gente não tem nem noção. Nossa, isso é fantástico você trazer dessa maneira, e claro, a gente quer ouvir sim o que você vai trazer para a gente essa noite, porque é importante todos nós podermos entender como os hormônios funcionam no cérebro. E a gratidão, ela interfere diretamente nos nossos hormônios, né? Então, de que maneira que a ação da dopamina, ao expressar a gratidão, ela contribui para o aumento do bem-estar, da sensação de prazer na nossa vida cotidiana? Eu vou explicar um pouquinho. O que que acontece? Quando a gente pratica a gratidão, a gente alimenta o lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal ele é responsável por quê? Pela tomada de decisões e a regulação de emoções. Então a gente tem um neurotransmissor que se chama dopamina. Esse neurotransmissor ele é responsável pelo quê? Pela regulação do humor, pela motivação, pelo prazer. E quando a gente exerce a gratidão, a gente ativa esse neurotransmissor. E esse neurotransmissor alimenta o lobo pré-frontal. Então, com isso, vai melhorar o humor, vai melhorar todas aquelas perspectivas, diminuir o estresse, melhorar o sono, melhorar a autoestima. Então, o que acontece? Quando a gente vai praticando a gratidão, vai praticando, vai liberando esse neurotransmissor. Então, ele é uma recompensa. A dopamina é totalmente responsável pela recompensa no cérebro. Então, quanto mais a gente vai praticando a gratidão, a gente vai tendo aquela recompensa de bem-estar, de prazer e satisfação. E com isso, com certeza, a gente vai promover a saúde e vai dificultar e atrasar a doença. Porque você fala aqui na sua introdução sobre as doenças psicossomáticas e como a depressão e a ansiedade, você já falou sobre isso hoje, né? Então, a prática da gratidão, ela interfere também diretamente na redução do estresse, na diminuição de ansiedade, na produção dos hormônios que interferem, que são o cortisol, né, que interferem diretamente, e ela promove um ambiente interno mais equilibrado dentro da gente?
Com certeza, porque como a gente está no dia a dia, a nossa produção de cortisol é gigantesca, pela adrenalina, por tudo. Então, quando a gente vai praticando a gratidão, a gente consegue fazer o quê? A homeostase, porque a gratidão ela tem o poder até de regular o sistema nervoso autônomo. O que o sistema nervoso autônomo é? Ele é responsável pelo acelerador e pelo freio do nosso organismo. Então, quando a gente acorda, vamos supor, quando a gente começa a iniciar o dia, a gente começa com o acelerador, que é o sistema nervoso simpático. Então, aí que ativa o cortisol, adrenalina, então a gente já fica naquele estresse do dia a dia. Então, quando a gente vai aplicando a gratidão, a gente fica mais tolerante. É como se a nossa visão e a nossa perspectiva fosse mais suave. A gente consegue ver, ter um mais direcionamento de... como se fosse de emoções mais leves. É como se aquilo não impactasse tanto a nossa vida. Então, a gente fica mais tolerante. A gente começa a ver sensibilidades em coisas mais simples da vida. Ah, hoje eu sou grato pela minha saúde. Hoje eu sou grato por eu poder estar olhando o sol. São coisas simples que a gente vai vendo no dia a dia e a gente não percebe. Então, quando a gente vai... Vamos supor, voltando para o sistema nervoso autônomo. Então, quando a gente vai trabalhando, que a gente acorda, o sistema nervoso autônomo, que é o cortisol, já começa a 1000. No dia a dia, quando a gente for praticando a gratidão, a gente vai conseguindo fazer esse equilíbrio. Então, com isso, a gente consegue ser mais tolerante. A gente consegue automaticamente ir mudando o foco também, vamos supor, direcionando a nossa atenção para coisas boas e justamente diminuindo aqueles pensamentos ruins. E tem estudos também, Cláudia, que comprovam que 5 minutos que a gente fica ruminando pensamentos ruins, você sabia que a nossa imunidade cai até 6 horas? Ai, gente, é uma loucura isso, né? De falar sobre a raiva, o que ela traz para dentro do nosso organismo, né? Ela ataca diretamente o fígado, né? Ela faz com que a gente fique com gosto amargo na boca, com sudorese, com uma série de situações que só atrapalham, só atrasam a nossa evolução. Né? Tanto a nossa evolução mental, quanto a nossa evolução física, porque traz doença para o nosso corpo, quanto a nossa evolução espiritual também, né? Então, sentir raiva não é nada positivo na vida da gente. Ainda sabendo que a gente atrasa em 6 horas, né, o nosso relógio o biológico, isso é uma coisa muito que a gente precisa parar e pensar. Por que eu estou sentindo raiva? Né? O que é que eu não estou entendendo na minha vida, no meu dia a dia, que eu permito que a raiva me contamine? Em alguns dos capítulos que eu trago, eu não sei se você já teve a oportunidade de começar a ler o livro, né? Uhum. Porque eu trago bastante da comunicação no livro o tempo todo, né? Porque é minha especialidade. Como que eu posso enxergar oportunidades? Então, eu vou propondo exercícios para as pessoas que se contaminam com a raiva, que se contaminam com a inveja, que se contaminam com a baixa autoestima, para que elas possam entender esse momento em que elas vivem, superar isso e passar a viver com muito mais bem-estar, com muito mais qualidade de vida, mas trazendo a gratidão, que é enxergar, é reconhecer no outro o valor do outro. E aí tem a questão da empatia também, aborda a empatia no livro. É importante que você, como você trouxe um termo técnico aí, que você explique para a gente o que é a homeostase e o que ela faz, como ela é produzida, o que é. Tá. Explica. Tá, a homeostase é justamente quando a gente quer o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Porque tem muito paciente, tem muitas pessoas que chegam para mim com o sistema nervoso autônomo, que é o simpático, gritando, que é o quê? Que é justamente aquele nosso instinto de luta e fuga, instinto de sobrevivência, que é aquele paciente que está sempre em alerta. E muitas das vezes são aqueles pacientes que com certeza não praticam a gratidão, que eles estão assim, ó, o tempo inteiro se sentindo ameaçados. Então, quando a gente pratica a gratidão, o que vai fazendo isso? O seu corpo vai regularizando o cortisol,
baixando o cortisol, deixando a adrenalina baixar um pouco, e com isso baixa o sistema nervoso simpático e o parasimpático tem um espaço, que o parasimpático é como se fosse o freio. O parasimpático ele já é ativado mais no início da noite, que já é a produção da melatonina, para já começar a se preparar para o sono, para o seu corpo ir entrando no equilíbrio. Então, a homeostase é justamente a gente chegar nesse equilíbrio, para você não ficar naquele instinto de luta e fuga, instinto de sobrevivência. É como se você se sentisse ameaçado o tempo inteiro. É justamente aquele paciente que está tempo assim, como se ele se sentisse que o tempo inteiro alguém fosse te apoiar pelas costas. Isso a gente encontra muito, que é o quê? O cortisol lá em cima. O cortisol lá em cima, ele faz com que você fique em alerta. Então, você fica o tempo inteiro achando que alguém vai acontecer alguma coisa com você. E aí, exercer a gratidão, praticar a gratidão é justamente você levar a vida mais leve e conseguir fazer com que a vida tenha esse equilíbrio do sistema nervoso e deixar você mais equilibrada emocionalmente, com cortisol mais baixo e adrenalina mais baixa, você ficar mais aplanada. Olha, que legal. Isso é extremamente importante você colocar isso, até na sua visão, né, de especialista no assunto. E eu quero que, uma vez que você trouxe sobre o equilíbrio, como que a prática da gratidão ela pode interferir no sistema imunológico? Porque você estava comentando aqui na passagem que eu li sobre as doenças psicossomáticas, que elas estão diretamente ligadas ao nosso sistema imunológico. Então, como é que a prática da gratidão ela pode aumentar a nossa capacidade do corpo de combater essas doenças, essas infecções no nosso corpo? Explica melhor. Quando a gente vai exercendo a gratidão, o que acontece? Consequentemente, vai aumentar a nossa felicidade, a nossa alegria e a nossa recompensa. E com todas essas características são da dopamina. E a dopamina também vem a característica de quê? Da motivação. Então, com isso, vai ativando a motivação. Você ativando a motivação, vai ficar muito mais fácil para você cuidar de si mesmo. Como? Fazendo uma atividade física, podendo cuidar da sua saúde com uma alimentação, com uma dieta, com um sono. Você trabalhando esses 3 pilares, dieta, uma alimentação bacana, um sono bacana e uma atividade física, não tem como a sua imunidade estar ruim. Então, trabalhando tudo isso, vamos fortalecer a dopamina. Fortalecendo a dopamina, o que vai acontecer? Vai aumentar a sua motivação. Aumentando a sua motivação, você consegue os 3 pilares para deixar a sua imunidade bombástica. Olha que legal, isso não tem coisa melhor do que a gente ter uma noite de sono gostosa, né? Levantar com vontade, com energia no dia seguinte, né? Qual que é essa conexão que existe entre a gratidão e a qualidade do sono, que você até já comentou anteriormente, mas de que forma que a gratidão pode promover um sono mais tranquilo e reparador durante a noite? A gratidão, o que ela faz? Ela acalma a mente. Quando acalmando a mente, o que acontece? Vai abaixando o cortisol e justamente vai chegando ao espaço do parasimpático, que é justamente o quê? A liberação da melatonina. Então, antes de dormir, a gente pode fazer uma oração, pode fazer uma meditação e também praticar a gratidão. Praticando a gratidão, a gente vai acalmando a mente com pensamentos positivos, sendo grato. Hoje, antes de dormir, você pode pensar, eu vou ser grato a 3 coisas hoje antes de dormir. Então, com isso, vai ficar muito mais leve e você vai tendo reflexões positivas. Tendo reflexões positivas, você vai sendo muito mais paciente, tolerante. Com certeza, a sua noite de sono vai ficar muito mais leve. Ai, que delícia isso, né? Não tem coisa melhor do que a gente deitar, se tranquilizar, né? Orar, pedir, né? Pelas coisas que ainda a gente precisa resolver, que não foram resolvidas no dia, acalmando a mente, agradecendo por tudo aquilo que a gente já viveu no hoje e as resoluções do dia seguinte, a gente consegue se equilibrar, se acalmar e respirando melhor, né? E nada como aquele sono que vem aos pouquinhos e que vem chegando e deixando a gente bem mais tranquila, né? Até porque quando a gente levanta de manhã, você falou do cortisol da manhã, né? Eu já fiz esse exame de cortisol da manhã, da hora do almoço, à tarde, né? E à noite. E eu tive uma época
em que eu realmente, principalmente no pós-pandemia, né, que eu trabalhei muito durante a pandemia, no pós-pandemia eu percebi que eu estava um pouco estressada, mesmo quando eu levantava de manhã, porque eu não estava tendo uma noite de sono reparadora. Eu estava muito preocupada, eu estava com o lançamento do nosso livro Bem Viva, eu estava com o lançamento de outros projetos que estavam acontecendo, então eu sonhava muito à noite com a resolução desses problemas. E aí eu levantava de manhã cansada, como se eu tivesse feito uma jornada dupla, né? E uma das coisas que me ajuda muito, Thaisa, para acalmar minha mente é a meditação. Eu gosto muito de meditar de manhã. É engraçado, né? A meditação de manhã ela me faz tranquila para resolver todos os assuntos que eu preciso durante o dia, né? Você já meditou? Como é que é? Você indica a meditação para os seus pacientes ou você usa alguma outra ferramenta que pode auxiliar esse acalmar a mente e o corpo nesse equilíbrio todo para que as pessoas possam se beneficiar cada vez mais? O mais importante que eu acho, até uma dica para vocês aí, é fazer higiene do sono. Meditação eu faço de vez em quando, mas eu gosto de fazer também de manhã, antes de iniciar o dia, para deixar a mente mais tranquila. Mas a higiene do sono é muito E é a importante. higiene do sono, conta pra gente. A higiene do sono são várias atividades que você deve fazer antes de ir para a cama. Então, você tem que preparar o quarto no ambiente agradável. Para quê? Uma temperatura agradável, uma luminosidade agradável. Você pode tomar um banho quente antes de dormir, para você já... O banho quente, ele é relaxante muscular. Então, o nosso músculo é feito de duas fibrinhas assim. Então, no dia a dia, às vezes ela fica emaranhada pelo estresse, pelo nervosismo. O banho quente ele faz vasodilatação, então ajuda a musculatura a relaxar. Então, tomar um banho quente, fazer uma meditação, fazer uma oração, tomar às vezes um chazinho de camomila, um chazinho de maracujá e evitar mexer nisso aqui antes de dormir. Porque o celular, ele emite uma luz azul que a gente não vê a olho nu, tanto o celular quanto o notebook. E a luminosidade é tão forte que quando a gente fica mexendo no celular ou no notebook antes de dormir, a luminosidade é tão forte que o corpo entende que ele não precisa de produzir a melatonina por conta de estar muito claro. Então, com isso, a gente tem a impressão de que vai deixar a gente tranquilo e vai dar sono mexendo no celular? De jeito nenhum. Evite de mexer no celular, de ver muitas notícias, porque o corpo vai entender, nossa, tá muito claro, eu não vou fazer a produção de melatonina, então com isso vai te deixar mais agitado. Então, essas são todas os tópicos para fazer uma higiene de sono para você dormir numa noite tranquila e suave. Olha, que delícia, né? Sabe que eu pratico algumas dessas situações porque é importante, né, a gente ir relaxando, deitando. É isso que vai acalmando a mente da gente, é isso que vai acalmando o corpo, o coração, né, os desejos do amanhã, né, o que eu preciso fazer amanhã. E eu vivo muito o dia de hoje, muito presente no que a gente está fazendo, né? Isso é importante, essa consciência do momento presente, não ficar sofrendo de véspera, né? Isso é uma coisa que eu aprendi a deitar, preparar o quarto antes. Então tá muito calor, né? Todos esses dias eu vou lá, eu já ligo o arzinho à noite para ir refrescando, né? Coloco um aroma, um olhinho, né, no vaporizador para poder trazer todo aquele aconchego, né? E entrar no quarto e ter aquele acolhimento. É tão bom isso, né? Tão gostoso, né? Eu Primeira adoro. Só não noite, sabia que chamava higiene do sono. chama higiene do sono é você fazer a limpeza do ambiente, da mente, de todos os aspectos para você poder dormir e ter uma noite de sono reparadora e de qualidade. E ancorar o sono mesmo. Que delícia, isso é bárbaro. Eu gosto muito do seu trabalho, já fui atendida por você também, já indiquei o seu trabalho para algumas pessoas, e você coloca a microfisioterapia como uma transformação da alma. Queria que você explicasse em que medida que a microfisioterapia ela pode auxiliar na identificação desses bloqueios emocionais relacionados
a dificuldade em expressar a gratidão, uma vez que ela é subjetiva, que a gente não pega, né, a gratidão, e como isso pode afetar diretamente a saúde mental e física. Então, o que acontece, Claudia? Até justamente os pacientes que procuram a microfisioterapia, a maioria das vezes são pacientes que justamente têm as dificuldades de praticar a gratidão. Por quê? Por conta de algumas fragilidades, por um trauma, por alguma doença psicossomática, por uma depressão, uma síndrome do pânico, até mesmo uma insônia, pensamentos negativos, focos em pensamentos negativos. Então, como é que a microfisioterapia ajuda nisso? A microfisioterapia ela vai investigar no corpo desse paciente do porquê que ele tem essa percepção, o porquê que ele tem esses bloqueios emocionais. Vamos supor, eu tenho dificuldade de praticar gratidão porque eu passei por um trauma na minha infância. Então, para mim, eu vou ter gratidão de quê? Porque eu passei por aquilo. E aquela pessoa fica amargurada, fica remoendo e vem trazendo aquilo para o resto da vida, trazendo algumas fragilidades no seu corpo, né? Físicas, emocionais. Então, a microfisioterapia ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma leitura do seu corpo para investigar qual traumas emocionais está registrado na célula, fazendo com que a pessoa tenha aquele tipo de comportamento. Então, a gente mostra para o corpo que ali tem um agente agressor, que ali tem algo dificultando o funcionamento global, a gente chama de cicatriz patológica. Então, a gente vai procurar uma cicatriz que a gente chama de algum registro de algum conflito emocional. Mostra para o corpo que ali tem um agente agressor, ensina para o corpo a fazer a autorresolução, o corpo entende que ali tem algo errado e aí ele faz a autorregulação e com isso a gente vai melhorando tanto a parte física quanto a parte emocional. Deu para entender? Essas pessoas que chegam para você com esses sintomas que você acabou de falar agora, como pensamentos negativos, raiva, medo, traumas, quanto tempo elas levam? Eu sei que isso é pessoal, mas quanto tempo elas levam para poder começar a modificar a mente, modificar o mindset para elas poderem delas e começar a despertar a gratidão? Então, geralmente, Cláudia, depois que a gente faz uma sessão, o paciente ele tem de 45 a 60 dias para poder fazer essa resolução. Então, o corpo, você não faz uma sessão num dia, no dia seguinte você não tem mais aquela memória, tá tudo certo, tá maravilhoso, passou tudo, vou esquecer tudo que aconteceu para trás. De forma alguma. Você sempre vai saber o que você vivenciou, porém o seu percepção de acordo com aquele evento. É como se aquele evento não fosse mais tão traumático para o seu corpo. Então, no decorrer de 45 a mais ou menos a 60 dias, o corpo vai fazendo e vai se restaurando aquela informação que a gente deu para ele corrigir. Então, por isso que a microfisioterapia a gente marca até 3 sessões, porque às vezes a gente mexe alguma coisa que é a raiz do problema na primeira, às vezes é na segunda ou às vezes é na terceira. Cada sessão a gente trabalha conflitos diferentes, a gente trabalha por mapas. Então, cada sessão, vamos supor, a primeira sessão a gente trabalha muito cronicidade, tudo que está crônico, a gente trabalha o terreno, que é o histórico de vida, lesões sofridas, lesões geradas. Aí na segunda sessão, a gente já vai ver o psique, o mental, o comportamental. Então, dependendo do trauma, aonde ele foi guardado no seu corpo, a gente vai resolver em sessões diferentes. Então, geralmente de 45 a 60 dias, o corpo já começa a se regenerar, a se autorregular, se autorreajustar, e com isso já fica muito mais fácil de fazer a regulação da parte mental, física, e para praticar a gratidão já fica muito mais fácil. Olha, que legal. Então, um processo que a pessoa esteja passando de autodescoberta, de autoconhecimento, ela tem aí mais ou menos um trimestre para que ela se mental, espiritual e fisicamente, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Ah, que delícia. Então, o que a gente espera na vida, né? Que a gente espera tanto tempo para tomar esse tipo de decisão e começar a entender que a gente precisa mudar, né? É importante a escolha da mudança, ela é feita de uma maneira em que eu escolho ser diferente.
né? Eu escolho ser uma pessoa melhor. E a partir do momento que eu escolho isso, eu mudo tudo ao meu redor, né? Com certeza. Fica muito mais fácil, muito mais leve a vida. Muito mais suave. Ai, que é muito mais suave. Eu quero agora que você comente um pouquinho, né, quando a gente fala de ansiedade, depressão, pensamentos ruminantes, o que, na sua opinião de especialista, é o pior para que a pessoa não entenda o que é a gratidão e não consiga praticar a gratidão? Você diz qual que é a pior patologia? Exato. A pior patologia que eu acho que você não consegue enxergar a gratidão, com certeza, é a depressão. Porque a Olha, depressão é o que eu, a depressão é o que eu mais atendo 95% das minhas pacientes, tanto homem quanto mulher. Então, quando o paciente chega para procurar um tratamento, porque já tentou, porque muitas das vezes não conhece a microfisioterapia, e a pessoa está totalmente desestimulada da vida, está totalmente sem vitalidade, sem energia, sem prazer, sem vontade de fazer nada, só tem vontade de ficar na cama, não vê graça em nada, abre a janela, só vê tudo preto e branco. Como que vai praticar gratidão assim? É muito difícil também. Eu entendo que não é tão fácil de chegar e falar assim, ó, vamos embora, vamos praticar gratidão, que sua vida vai melhorar. Então, tudo isso vai ter que... É como se fosse... a gente tem que desconstruir para construir. Então, a gente derruba aquela casa que está toda mal construída para fazer uma casa nova. Isso eu explico muito para meus pacientes. Então, vamos começando no dia a dia, começando no autoconhecimento. O que você está aprendendo com tudo isso? Por que você está passando por isso? Vamos tentar tirar uma coisa boa de tudo isso que está acontecendo, que daí aí começa a direcionar a gratidão no seu dia a dia. Com isso, eu vou explicando como é que faz essa transformação cerebral, o tão potencial que é a gratidão, para você ver que não é tão fácil. Fácil assim, né? É mais fácil a gente trazer pensamentos bons, é tão mais leve, tão mais gratificante, a recompensa é tão maior, mas a depressão com certeza é a mais impactante, eu acho que é a mais difícil para o paciente conseguir ver coisas boas em algo bom na sua vida. exatamente por isso que eu estou te perguntando, porque como a gente tem dentro do livro. Quem lê o livro vai entender o que é o processo da comunicação. Não é só a gente despertar o autoconhecimento na pessoa, porque quando existe uma patologia, quando existe uma doença, a pessoa também precisa tratar. Então, ela precisa abrir várias portinhas, sustentar vários pilares do autoconhecimento, da escolha da mudança, do despertar da consciência, da procura pela doença física no corpo, da doença emocional, da doença espiritual, para que ela possa ressignificar tudo isso e mudar. Né? Então, existe um processo durante isso. As pessoas são muito imediatistas. Quando a gente fala em melhorar a vida, todo mundo quer ganhar na loteria, todo mundo quer ser bonita, linda, rica, maravilhosa e saudável. E a vida real não é exatamente assim que acontece, né? Então a gente precisa de todo esse olhar com cuidado, com acolhimento, buscar uma profissional com você que consegue diagnosticar rapidamente o que a pessoa tem, né, dessa patologia, dessa doença psicossomática que ela traz, para poder curar essas crenças, esses traumas, essas fobias que ela traz, e aí sim ressignificar para uma vida nova, né? Eu gosto muito de conversar com você porque você é muito prática, né? Você tem um trabalho muito bonito com mulheres e eu quero que você fale um pouquinho sobre isso também, porque de que maneira que a prática da gratidão ela pode ser incorporada como parte desse processo terapêutico que nós estamos falando para fortalecer a saúde emocional e mental das pessoas. E depois eu quero que você comente sobre o seu trabalho com as mulheres também, que você sempre faz novo, né? Se jogue para o novo, né? Deixa o novo entrar na sua vida. Então eu quero que você comente sobre isso também. Então, a prática da gratidão é até interessante falar para... O que eu comento muito com meus pacientes também é a capacidade do cérebro da neuroplasticidade que chama. Porque muitos pacientes têm
aqueles traumas, chegam com depressão e tem a dificuldade de praticar gratidão, e fala assim, não, eu sou amarga, tô de mal com a vida, não sei o quê. Aí eu pego na mão da pessoa e falo, deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o nosso cérebro, ele tem a capacidade de se automodular o tempo inteiro? Se você sempre foi aquela pessoa amarga, se você sempre foi aquela pessoa de pensamentos negativos, que acha que nada vai dar certo para você, que vai dar tudo errado, o seu cérebro, ele tem capacidade de fazer novos caminhos neurais. Não importa a idade, não importa sexo, raça, a parte social, não importa nada. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de ter a neuroplasticidade de fazer novos caminhos neurais. Então, se você sempre foi triste, amarga, teve ansiedade, seu corpo tem a capacidade de se restaurar e ter novos caminhos neurais com a aplicação da gratidão no seu dia a dia para te trazer benefícios transformadores. Isso aí eu explico bastante para elas, que isso aí é importante de dizer. E eu entendo que também a pessoa, quando ela te procura, ela não vai mudar de um dia para o outro. É um processo isso, né? Por isso que você falou que o ideal é que a pessoa passe por 3 sessões, né? Para que o corpo, a mente e o espírito tenham esse tempo para identificar o novo. Não é assim que funciona? Isso mesmo. Tem que ter esse tempo de 60 dias, porque aí ele vai se reajustando, aí o corpo entende que ele tem algo errado. Porque quando a gente vai passando por traumas, por emoções, o corpo vai deixando como se fosse a cicatriz. Nosso corpo é nosso melhor amigo e ele não quer que a gente tenha sintomas. Ele tem capacidades para disfarçar e esconder esses sintomas, pegando forças, vamos supor, de outros lugares. Então, aquela fragilidade é como se ela ficasse ali latente, adormecida. Então, dependendo do que você for vivendo, ele pode ir reativando, pode ser do gatilho daquilo. Então, a gente indo limpando uma coisinha, limpando outra coisinha, limpando outra coisinha, fica muito mais fácil de você ter um bom funcionamento, tanto físico, mental, emocional, global do corpo inteiro. E você falou sobre a associação, né, de cuidar do corpo, fazer a sua terapia cuidando de uma dieta e de exercícios, né? O que é que você sugere para as pessoas que estão nos ouvindo para se alimentar, prestando atenção que o nosso corpo é o nosso templo? Então, gente, o nosso corpo é o nosso templo mesmo. Eu falo que nós somos que nem uma casinha e que tem a chaminé, que é por onde saem as emoções, saem os traumas, saem todas as fragilidades que a gente já vivenciou. E quando você fecha essa chaminé, a gente vem todas as fragilidades, vem todas as doenças, vem todas os problemas emocionais. Então, cuidar do nosso templo. Então, quando a boca não fala, eu falo, o corpo diz por nós mesmos, né? Então, fazer uma atividade é essencial para trabalhar na parte física, fazer uma dieta, comer coisas saudáveis, tratar do sono, que o sono é primordial, o sono é reparador, o sono é restaurador, o sono é antioxidante, o sono diminui a irritabilidade, impaciência, nervosismo, estresse. Então, acho que trabalhando esses 4 pilares e praticando a gratidão, tá perfeito para ter uma vida plena, leve, alegre, feliz e sorridente. Ah, que delícia, isso é maravilhoso, né? Tudo depende da gente, né? Mudar depende de uma primeira decisão que a gente toma, né? Hoje eu quero ser diferente, né? E eu acho que esse momento agora de passagem de Natal para Ano Novo e começar um ano novo traz exatamente isso para a gente, porque é o revalidar de tudo aquilo que a gente faz durante o ano e que pode ser diferente no ano seguinte. Né? Eu acho que é esse o momento que a gente precisa para reflexão, para poder olhar para frente e ver que eu posso mudar o meu caminho de hoje o resto da minha vida. Né? E qual é a mensagem que você traz no seu coração mais autêntica que você quer deixar para as pessoas que estão nos ouvindo agora, principalmente para essa passagem de ano? Eu vou dizer para vocês que a gratidão
é a âncora para a tempestade, é a luz para a escuridão e é a canção para acalentar o seu coração de alegria e paz. E para finalizar, Que coisa seja, linda! e para finalizar, seja grato, seja saudável e seja feliz. Ai, que delícia! Isso é maravilhoso! Que reflexão bonita que você trouxe, leve, né? Uma coisa que é para a gente pensar no dia a dia, né? Eu levanto de manhã com gratidão, eu passo meu dia leve, durmo com gratidão e a vida ela acontece de uma maneira muito mais simples, muito mais saudável, com muito mais bem-estar e qualidade de vida. Então, Thaisa, meu amor, eu te agradeço muito por vários motivos, porque você acreditou no meu trabalho e participou comigo desse momento. Quando eu te convidei, ainda não eram 3 livros, eu já tinha escrito mais ou menos umas 480 páginas, elas chegaram a 566, e aí eu decidi dividir mesmo para ficar mais salutável, né? Para que as pessoas possam colocar debaixo do braço o livro, enfiar dentro da bolsa e fazer a jornada, independente de eu tenho a obrigação de ler o livro inteiro. Não, leia um pouco por dia, né? E você vai perceber que é mais fácil. É por isso que, ao longo do livro, eu vou colocando os exercícios para que a gente possa estimular a pessoa mesmo a ser grata, né? Então, meu amor, eu agradeço muito. Eu tenho muita gratidão no meu Eu, coração. Primeiro, por você ter escrito de uma maneira tão linda, tão leve o que você escreveu. Só tenho a te agradecer. E pela sua amizade, que é linda, é eu, maravilhosa. eu que agradeço, Cláudia, eu que agradeço o convite. Mais uma vez, eu amei e estarei com você sempre. Um beijo no seu coração. Linda, muito, muito obrigada. Um beijo para você, para sua família. Um excelente Natal, uma excelente passagem de ano e que a gente se veja muito mais agora em 2024. Muito obrigada por tudo. Gratidão. Então, um beijo, gente. Boa noite. Boa noite, beijos. Ah, para quem está nos ouvindo, a live vai ficar gravada aqui, para quem não conseguiu ouvir o tempo todo. E eu vou manter, vou dividir, vou fazer um collab aqui com a Thaisa para a gente manter nos nossos perfis. Beijão, Boa boa noite. noite. Beijo, tchau, tchau.